Alô, alô, fazendo aqui um acerto nesse começo, irmãos queridos. Acho que está bem. Deixa eu ver. Tudo certo agora. Aqui. Boa noite a todos os amados irmãos. Boa noite no nome de Jesus, né? Em Cristo nós somos conduzidos. Então é Ele que nos concede a graça do que é bom. Em Cristo que está todo o bom de Deus. Em Cristo que o que é bom se torna, assim como Ele concebeu como bom. Então, queridos irmãos, esse sentido do boa noite não é aquilo que nós temos ouvido às vezes em diversos lugares. Vamos fazer uma boa noite. Isso é impossível. A construção humana, ela não é autorizada pelo Senhor, pelo Eterno, pelo Criador. O Criador nos chamou para lidarmos com a sua construção. Claro que isso é uma ofensa ao homem do século 1, ano 1, dia 1, logo depois do seu pecado, né, da sua desconexão com o Senhor, até hoje, né? E hoje, principalmente no século 21, com a mentalidade funcionando absolutamente no absolutismo de si mesmo, então a afirmação de que nós somos chamados a lidar com a palavra de Deus, recebendo em nosso coração a palavra do Senhor, de tal modo que ao que é bom que a palavra de Deus produz, nós vamos ser os elementos participantes dessa operação. Então nós somos chamados e realmente a própria palavra de Deus chama os seus de cooperadores de Cristo. O operador, o autor, a autoridade, o Senhor, o Kyrios, é um só. O cabeça é um só. O Criador é um só. Então, é Cristo. Em Gênesis 1, a gente tem a revelação de que no princípio, ele houve o princípio porque Deus fez o princípio. E ali nessa ocasião, enquanto decorre, enquanto é a eternidade, inicia-se um procedimento, um movimento do Eterno que realiza um princípio, um arquê. Esse princípio, até o dia determinado, no próprio estabelecimento deste princípio, as operações estão acontecendo e o ser humano foi criado, né? Então é certamente uma grande dádiva, em verdade é um grande dom, uma grande bênção a gente ter sido criado pelo Senhor, né? E sermos chamados ao que é bom, que Deus faz bom. Então, quando nós lemos ali em Gênesis, no começo ali, nós vamos ver a revelação de que todas as coisas foram feitas
e por Deus, e João capítulo 1 também diz isso, né, que no princípio era o Verbo, e era a razão, o Logos, aquele que executa, né, e ele fez todas as coisas, e ao fazer todas as coisas, ele viu que era bom. Então, a mentalidade humana, o ser humano, ele foi ensinado pelo Criador, desde o início, a perceber a bondade do Criador, o que é a origem de tudo que é bom, né? E ele, realizando tudo que é bom, nos chama a cooperar com ele naquilo que já é bom que ele fez. Então nós não podemos imaginar que nós podemos fazermos como autores uma boa noite. Nós não podemos fazer uma boa noite, nós não podemos fazer uma boa tarde, não podemos fazer um bom dia, não podemos fazer nada de bom. Sem o bom de Deus não se faz nada de bom, né? Isso ofende, né? Ofende a mentalidade humana, que ele acredita que ele pode fazer tudo de bom. Ele faz tudo de bom e ele então estabelece padrões de bondade. Então quando ele fala assim, se eu pegar um papel desse, eu sou bom, aí eu vou lá e pego um papel desse. Aí ele fala assim, você é bom. Então é quase uma brincadeira de criança, né? Mas o ser humano faz isso, ele estabelece as suas bondades realizáveis por ele mesmo, em que ele realiza e então ele assume que ele é bom naquelas realizações. Oi, meu filho. Então, assim, isso só é possível, né, esse tipo de situação bizarra, por causa de uma desconexão com o autor de todo o bem, né? Então, essa desconexão. E nós estamos aqui hoje começando então esse encontro, essa transmissão, essa comunhão, tanto conosco aqui, quanto com os irmãos que estão em toda parte, que estão aqui na ilha, que estão aqui na cidade de Florianópolis, né? Os irmãos que estão no estado de Santa Catarina, e estão em São Paulo, no estado de São Paulo, estão no Brasil, né? Lá em São Bernardo do Campo, na cidade de Campinas. Ontem mesmo a gente estava lá junto, né? Foi uma grande bênção. O Lipe estava aí firme, cuidando de tudo, e Deus abençoou, cuidou dele, cuidou de nós. Nós pudemos ir, pudemos voltar, e em paz, no bom do Senhor, né? E os irmãos que estão na Alemanha, a Catiane, o Daniel, o Samuel, né? Então a gente tem saudades, naquelas saudades de Cristo em nós, assim, aquela saudade do Senhor, que o Senhor coloca por causa do amor, quando estamos longe, né? Então fica aquelas ternas saudades de Cristo em nós, assim. Como Paulo sempre, às vezes, falava nas suas cartas, ele queria muito estar perto dos irmãos, vê-los face a face, abraçá-los e beijá-los, aquele ósculo santo, né? Então é aquela bênção de uma fraterna relação tecida pelo Espírito de Deus. Tem os irmãos nos Estados Unidos, como a irmã Ada, né? A sua filha, seu marido, família que temos orado, ela tem ficado firme na palavra do Senhor. Os irmãos lá na Califórnia e os irmãos, como Paulo fala em Coríntios, que estão em todo lugar, que o Senhor tem chamado a gente, né? E ontem pudemos estar juntos ali também orando, e hoje aqui, e podemos desfrutar de uma santa comunhão no Senhor, em que podemos nos expor, né, à palavra do Senhor.
E essa palavra que nós também estamos nos expondo agora, lembrando-nos de que realmente o que é bom só pode vir de Deus. Então, esse chamado, né, a estar sob esse reino, sob esse rei, e dentro do reino de Deus, por causa da sua própria graça e da bondade de Deus, que fez o que fez para que nós pudéssemos ser resgatados, né, depois de termos, como humanidade, sido seduzidos pela artimanha, né, pela maneira hábil, sagaz, que o espírito maligno ele produziu uma ideia que naquela ocasião, para a mente do ser humano, como até hoje também, né, para a mente do ser humano pareceu boa. É o paralelo, né? É um bom paralelo que não é de Deus. Então resultou na maior desgraça que o ser humano nem podia imaginar. Embora alertado por Deus em Gênesis 2:17 de que se houvesse essa desconexão com o Criador, né, a gente estaria experimentando a morte após morrer. Nós morreríamos. Algumas pessoas têm tentado pensar que também esse texto diz que o morrer, o ato de sairmos daqui, quando a gente saísse daqui, e esse é o fim do tempo determinado a viver aqui, ao deixar esse tempo que nós vivemos aqui, então aí nós estaríamos experimentando a morte, né? A morte eterna, né? E que ali estava determinado o limite dos dias, né? Nós teremos um limite dos dias, finitos, dentro do mundo finito, né? De uma realidade que não é a eternidade. Então, ali naquele texto de Gênesis 2:17, ao usar duas vezes a palavra mesma, né, a palavra morrendo morrereis, além de ser uma ênfase em cima de uma situação de desgraça, também é possível que ele esteja dizendo, ao chegar o fim dos seus dias aqui, vocês vão experimentar a morte também, né? Quer dizer, a situação aqui já vai ser desgraçada em termos de todo o propósito, né, que Deus tem para a gente, em termos de continuidade, de construção daquilo que é bom. Então tudo estaria agora centrado no ser humano, que aceitou a sedução de que ele não precisaria de Deus. O diabo realmente é um ser espiritual, então ele sussurra na mente humana. Até hoje ele faz isso, só que hoje o ser humano já está desconectado de Deus, então não tem muito trabalho a fazer, né? Não tem muito trabalho. O trabalho do diabo é fazer uma manutenção das mentalidades mortas, né? Ele fica ali fazendo aquela manutenção e as pessoas vão correndo para lá e para cá, mas estão todas dentro de uma situação de morte, né? Mas naquela ocasião ele seduziu, porque o ser humano estava conectado com Deus. Como tirar o ser humano da relação com Deus? Como fazer isso? Tem que ter um argumento muito sedutor, né? E o argumento sedutor do diabo foi trazer para a mente humana de que não que o ser humano estava sendo atraído para servir ao diabo. Isso não foi falado mesmo, né? Oi, Mancinese. Boa noite, Mancinese. Boa noite. Tudo firme? Tudo, graças a Deus. Amém. Amém. Pois é. Então, né, irmãos? Tá firme, você tá quente, né? Oi, irmão Dan. Tudo bem?
Pois é, irmãos. Então a gente tem, está começando aqui juntos, né, nesse compartilhar, sermos tomados assim pela palavra do Senhor, né, dando graças ao Senhor pela sua bondade. E a bondade do Senhor é algo que só Ele pode fazer. Né? Nós somos chamados a cooperar, né? Operar com Ele, naquilo que Ele faz. Então, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? É uma afirmação de que não tem limite. E então, esse Deus bom, Ele chama a gente a ser cooperador daquilo que Ele estrutura de bom. Tanto é que Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Todas as coisas são boas na criação. Né? O ser humano, por ter sido desconectado com Deus, ele fica tentando afirmar assim, vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer um bom dia, e vamos fazer uma boa noite, vamos fazer um bom não sei o quê. E todo mundo fica tentando dizer até também assim, ó, bom dia, boa tarde, né, boa viagem e tal. Então essas coisas podem parecer simples, né, mas as pessoas têm a mentalidade não está ligada naquele bom de Deus, mas naquilo que Ele pode fazer como bom. Mas ninguém pode fazer nada bom sem Deus, não é possível. Não. Né? Então, por isso que João 1 diz assim, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não dá. Se todas as coisas, em João 1 diz lá, no versículo 1, né, 1 e 2 ali, se todas as coisas foram feitas por Ele, o que é bom é só Ele que pode fazer. Então, nós somos cooperadores. Por isso que uma vez também, além de estar aí em João, Tiago, né, disse assim, ninguém deve dizer eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Né? Essa construção de visão de vida, que a gente tenta guardar o nosso coração, né, e que a turma não se guarda muito, o pessoal vai falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que ter pensamento positivo, né? Vou. Então é uma armadilha, porque nós não podemos, é o Senhor que pode, é Ele que faz. No início de tudo, em Gênesis, a sedução do diabo foi essa, não foi para que o homem seguisse o diabo não falou isso, ele falou assim, você pode seguir você mesmo, né? Você vai conseguir. E o ser humano acreditou nessa proposta, né? Como se o diabo estivesse dizendo assim, olha, eu estou aqui na boa, eu consigo, eu estou aqui, ó. Olha só, nós não estamos conversando? Normal, eu estou aqui, você está aí. Então, se vocês também fizerem por vocês, não tem problema, pode seguir em frente que vai dar tudo certo, como o pessoal diz também, né? No fim acaba tudo bem. O pessoal cria esse tipo, né, de ideia. E então não dá. Aí houve a desconexão do ser humano com Deus, em relação a Deus, onde Deus já havia advertido que se ele fizesse isso, ele ia morrer, né? Então, tanto é uma morte em relação a tudo que é de bom de Deus, né? Quanto, então é como a gente estava tentando dizer, hoje o ser humano diz assim, se eu pegar essa folha eu sou bom, aí ele vai lá, pega a folha e ele ganha o título de bom, né? Então hoje está assim, as coisas foram construídas artificialmente, as titulações de bondade, de realizações, e as pessoas acreditam nisso, acabam acreditando, né? Porque eles olham para lá e falam assim, puxa vida, mas é mesmo, acabamos de fazer isso, então é bom. Todo mundo falou que é bom, né? Então o padrão de bondade que está em Deus, ele nem é conhecido, irmãos. Gênesis 2,17 também, que a gente já viu aquele texto, mas é importante, porque ele afirma assim que
se eles caíssem naquela conversa do diabo e se deslocassem da relação com o Senhor, eles iriam morrer morrendo, né? Então é um estado que fez com que o ser humano passasse no tempo da sua vida já a experimentar a morte, e ao morrer, morreria também, quer dizer, eternamente. Como ele está experimentando a morte, né? A morte, mesmo vivendo nessa condição, ele não consegue mais ter noção do bom de Deus. Então o pessoal está vendo aí, por exemplo, esse negócio de casamento gay, né? Negócio nos Estados Unidos, o pessoal está tudo maluco, olha só como é que pode, não sei o quê, né? Então, assim, não é possível a mentalidade humana ter uma referência em si mesma que ela perceba que isso não é certo. Ela vai mudando com o tempo. Quer dizer, a mesma coisa que fazer essa folha aqui, ó, hoje é bom fazer essa folha, então a gente faz essa folha, a gente é bom. Quer dizer, hoje é bom casar homem com homem. E se tudo bem, então casa e tá bom. A lei aprova. Então, é assim que é o mundo, né? Estados Unidos está desesperado porque eles estão assustados com a Suprema Corte, né? Porque, olha, aprovaram e tal, mas a Suprema Corte não é a Igreja de Cristo. A própria Igreja de Cristo já não vive com a palavra de Deus, né? Como é que eles vão querer que a Suprema Corte viva com a palavra de Deus? Não é possível, né? Então o que a Suprema Corte vai fazer? Igual a igreja, até pior que a igreja vai mudando conforme o tempo. Ela está fazendo isso já. E a Suprema Corte é a mesma coisa. Quer dizer, daqui a pouco, quando tiver a maioria no Congresso de gay ou de qualquer outra coisa que esteja lá dominando, nós vamos viver sobre esse tipo de lei, vai mudar tudo. O mundo é assim, né? E a mentalidade cristã hoje é assim também. Ela aceita toda a mudança que vem dentro do tempo. E isso que a gente tem comentado, o perigo disso. Todos né, esses encontros, olha, irmãos, muito cuidado, porque a mentalidade ela está sob o domínio de uma filosofia helenista, né, grega, não bíblica, por aquela escola de hermenêutica de Alexandria, alegórica. Quer dizer, a palavra de Deus, ela faz, no meio dos cristãos, ela faz um papel assim de figurante. Ela é um figurante. Você tem a Bíblia, para não dizer que não tem, porque afinal são crentes, né? Aí você tem a autoridade das denominações. Dentro das denominações tem os concílios, as diretorias, as assembleias, essas coisas todas. Aí formam as pessoas para decidir as coisas e vai indo assim, né? Então a palavra de Deus mesmo, a direção de Deus, o que ele está afirmando, não tem valor. Então isso se transforma na escola alegórica de autoridade da tradição. É a autoridade da tradição, é igual ao catolicismo. O catolicismo você tem a autoridade da Bíblia, tem também. Se você estudar a teologia católica, a Bíblia tem autoridade. Em cima da Bíblia tem outra maior que a Bíblia, que é a tradição. Que é aquilo que se acumula ao longo dos séculos como costume dentro da igreja, que está sobre a Bíblia. E tem uma outra autoridade ainda, que é a autoridade do Papa, das encíclicas, das falas oficiais. Então, aí tem várias autoridades e não tem uma só, nada. O Deus que se fala é um Deus sujeito a essas situações, né? Usa o nome Deus, Jesus, e aí incluiu aquele monte de santo. E o mundo evangélico, os santos evangélicos são, no sentido católico, são os pastores, são os bispos, os apóstolos, os presbíteros, os querubins, né, aquelas coisas, os arcanjos. Então, é assim. Então, o Senhor está chamando, como a gente tem falado, o ser humano em Gênesis 3:9. Né? Onde estás? Né?
esse fator do chamado de Deus, ele vai alcançar o ser humano na sua condição de morte. Ele alcançou mesmo. O ser humano já estava morto, sem Deus, ele foi lá e alcançou. E ao ser alcançado, o ser humano saiu correndo, né? Ele ficou escondido atrás daquelas folhas, né? E Deus falou: o que vocês estão fazendo aí escondido atrás das folhas, né? Ele sabia, mas estavam, né, nus. Vocês estão achando que está meio estranha a coisa agora, né? A vida mudou para vocês. Então, né, irmãos, é um estado terrível, esse estado em que, quando Deus alcança o ser humano, ele se ofende, ele se torna ofendido ou escandalizado, né? E mais, Deus foi lá, cuidou, chamou eles em Cristo. Tanto é que houve aquele sacrifício, né, de Cristo, e começou um chamado em Cristo para essa redenção. Desde, é claro, a palavra de Deus fala que desde antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios, que a gente já viu. Mas ali começou a acontecer isso. Então você tem o dia eterno, né, o dia eterno, o agora eterno, a eternidade, e enquanto a eternidade está ali, acontece o tempo, o espaço e a história. E dentro do tempo, do espaço, da história, a gente está lá, né? E isso aqui, chamado agora para nós, não é o agora de Deus. O agora de Deus é um agora eterno. Aquilo que Deus é, Ele é na eternidade, muito mais do que o próprio tempo. É preciso entender essas coisas, ter mentalidade voltada para isso, para que exatamente a gente não seja regido pelo tempo e por aquilo que acontece dentro do tempo, mas pela palavra eterna, pelo ato eterno de Deus, né? A gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 6:2, né? Então, 2 Coríntios essas coisas parecem que estão ficando meio, cada dia mais ocultas no coração dos cristãos. De quem não é cristão, ele não vai entender nada mesmo. Mas o cristão está ficando sem entender igual o não cristão. 2 Coríntios 6:2. 6:2. Né? Então, há um socorro de Deus acontecendo, chamado dia da salvação. Né? Então, há o dia da salvação, que é o ato de Deus em salvar, que acontece no agora. Né? O agora eterno de Deus provoca o dia da salvação, né, que está sempre no agora de Deus. Sempre no agora de Deus é o dia da salvação, é um agora eterno. Né? E acontece o dia da salvação do Senhor, que nós já estamos vivendo. Esse dia da salvação, ele vem em Cristo, né, irmãos? Ninguém pode ser salvo sem Cristo, não tem jeito. Então, desde antes da fundação do mundo, quando a gente viu aqui em Efésios, né, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, né? Efésios, cadê? Mistério de Cristo. Estabeleceu em Cristo. Irmãos, assim, antes desse, eu queria também lembrar
aqui para a gente, dentro dessa ideia, Efésios 3, 11. Né? Efésios 3, 11. Aí a gente vai descobrir uma palavra e algo tão importante para a gente como povo de Deus, que ele fala do eterno propósito. Né? Então há algo em Deus que é eterno, que está em Cristo. Está vendo aí o eterno propósito que está em Cristo, né? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse eterno propósito de Deus está acontecendo em Cristo para nós. E nós estando em Cristo, nós vamos estar dentro desse eterno propósito de Deus, né? Revelando, como fala aqui mesmo, aqui no versículo 10, né? Que nós, como povo do Senhor, versículo 10, diz assim, pela eclesia, né? Nós estamos revelando a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer, todo o conteúdo do saber de Deus, que é Cristo. Cristo é o saber de Deus. Está sendo revelado por nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Né? E a eclesia do Senhor, os chamados, então, quer dizer, quem foi chamado, a palavra eclesia é isso. Aqueles que foram chamados, eles vão revelar a multiforme sabedoria de Deus. E ela se tornará conhecida agora. Agora, tem a palavra agora aí também. Estão vendo, né? Agora. Quer dizer, no agora eterno, na eternidade, numa dimensão que não corrói, que não passa. Quer dizer, aquilo que precisa ser conhecido nas dimensões celestiais não muda. É a mesma coisa, vamos dizer assim. A mesma coisa que deve ser revelada ontem, é hoje, é amanhã, é sempre. Que é Cristo, porque Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo, né? Então a gente não pode mudar isso. Mas nem imaginar que haja alguma coisa maior do que Cristo. Ou melhor, ou mais oculta, ou mistério maior. Porque aqui fala em mistério também, no versículo 9. Né? E o mistério que esteve oculto é Cristo. Né? Nós vamos manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então a eclesia, ela é chamada, os chamados são chamados para manifestar essas realidades dos atos de Deus nos chamados, em nós, que Cristo faz isso, e que nós estamos em Cristo fazendo também. Nós manifestamos como corpo de Cristo a sabedoria de Deus, que é Cristo em nós, que a Bíblia chama de esperança da glória. Esses acontecimentos, eles assim retornam para os lugares celestiais com uma grande louvor ao Senhor, porque Ele está fazendo algo em nós que imprime na eternidade um louvor a Deus. O louvor a Deus significa o Senhor agiu em favor dos homens, em Cristo, alcançou eles, formou um corpo, povo de Deus sendo resgatado para viver a eternidade a Nova Jerusalém. Esse povo está vivo eternamente em Cristo. Ele já não mais morre. Ele está em Cristo. E esse testemunho que nós somos isso, ele é dado tanto na terra, por um tempo, mas na eternidade, para todo sempre. Então é um testemunho eterno que está sendo dado dos salvos, por causa de Cristo, por sermos corpo de Cristo. Esse testemunho, ele começa aqui, mas ele é conectado com o céu no mesmo momento. E diz aqui que os principados e potestades nos lugares celestiais recebem esse testemunho. Né, irmãos? Olha,
Isso é algo que o nosso coração humano, o nosso modo de pensar, ele não consegue ver isso, não vai dar, né? Não é possível ver essas coisas. Por isso que Hebreus fala, no capítulo 11, de pessoas que andaram conforme aquilo que não viam, né? Que é a fé. Porque somente a fé pode manter um povo na terra, vendo tudo que a gente está vendo, tanto de absurdos, de coisas bizarras, maluquices, ou coisas boas, ou construções legais, ou seja lá o que for aqui na terra, mas que isso não faz conosco mais conexão. A gente vive tudo isso, inclusive do jeito certo, em que a conexão é o céu, é o Senhor. Há um propósito de estarmos aqui, de manifestarmos na nossa vida Cristo. É isso. Mas se não tiver a palavra movendo o coração de uma pessoa, como a palavra dirige, e a gente diz o amém a ela, a palavra, então a pessoa, ele não vai conseguir entender isso, não vai conseguir entender nunca, porque é algo do Senhor, né? Por isso que só o Senhor pode dirigir a gente. Não dá para nós assumirmos uma direção, né? Como diz aqui em Isaías, né? Tem um texto de Isaías que é bem importante também a gente está pensando. Vamos ver aqui. Vamos ver onde está. Eu queria... porque é o Senhor que conduz o seu povo, né, irmãos? É o Senhor que dirige o seu povo. Isaías, no capítulo 40, Isaías 40, ele diz assim no versículo 13, olha só. Ele faz uma pergunta, é evidente que essa pergunta, a gente já sabe a resposta, né? Ele diz assim, Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Quer dizer, alguém pôde ensinar o Espírito Santo? Alguém pôde dar ordens ao Espírito Santo? Né? Não tem como, né? Não é possível. É claro que o Espírito é quem dirige o seu povo, o povo do Senhor, né? Então, Romanos 11 também tem essa mesma expressão, né? Romanos, no capítulo 11, 34. Romanos 11, 34. Diz assim, para nós, povo de Deus, a gente sabe que de fato homem se deitar numa cama com homem é abominação. Está escrito em Levítico. Não só em Levítico, como em um monte de outros lugares. Como também a própria natureza, né? No ser humano, né? E isso já é um testemunho. Deus fez homem e mulher. Então, tudo certo assim. Então, mas isso é para uma mentalidade que está dentro da retidão normal das coisas. Agora, quem não tem a mentalidade de Cristo, já está numa situação de morte, para ele é tudo normal. Né? Qualquer coisa vale. Não, que coisa, a sociedade está assim, mas ela vai estar assim, vai estar pior. E vai estar assim mesmo. Né? Estados Unidos não tem que ficar chateado. É claro, eles não são, assim, eles tiveram uma história com fundamento bíblico. Então, as leis foram formadas muitas vezes, quase sempre baseadas nos princípios morais, éticos da Bíblia.
Então eles não têm assim um costume de viver como nós aqui no Brasil, que é tudo uma bagunça, uma imoralidade só o tempo todo. Desde o descobrimento, a exploração até hoje. Então eles não têm essa experiência. Até eu tenho visto alguns pastores de lá, como MacArthur e outros, eles estão dizendo assim, puxa vida, agora vai ser muito difícil para nós como nação viver assim. O pessoal capaz da gente acabar sendo perseguido. Né? Não vão continuar vivendo assim. Alguns estados que aprovavam, né? Não assim todos. Não assim todos, numa situação de Suprema Corte, né? Então, claro que tem um povo ali dentro, que não é porque a Suprema Corte aprovou que o país inteiro vai aceitar, claro que não. Claro que não. Né? Não vai, o pessoal... Assim no civil, né? No civil, Então, o pessoal que é cristão, continua cristão, eles não vão aceitar nunca um negócio desse, né? Só que esse jeito de ver uma nação meio que dividida, até na lei, eles não estão acostumados. Né? Então, eles vão precisar se acostumar, porque as coisas estão degenerando. Né? E nós aqui já estamos vendo a degeneração toda a vida nossa, nunca nós passamos por nada parecido de construção como lá. Né? E assim, isso também acontece na continuidade da vida cristã. Nós, diante de uma mentalidade cristã afetada de tal modo, cristã, que já não ouve a palavra de Deus como deveria ouvir. Então, os pastores evangélicos, hoje, a maioria, eles acham que pode aconselhar o Senhor. Eles acham que sim. Tem aqueles que são malucos, que eles chegam ao ponto de a confissão positiva, né? Eles dizem, determino que Deus faça isso. Tem esses caras são o próprio diabo, né? São malucos mesmo, uma pessoa totalmente insana no meio evangélico está fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso daí. E tem os outros que não são tão ousados assim, mas eles são mais comedidos, tem as reuniões de oração, tem os estudos bíblicos, e depois disso tem as assembleias e tem as decisões do povo. Então, ao invés de ensinar o povo a absolutamente depender do Deus eterno, eles continuam ensinando o povo que Deus é o Senhor e tudo, mas na hora de decidir as coisas, eles mesmos que decidem. E ainda formam as planilhas e oram em cima daquilo que eles mesmos decidiram. Isso é um absurdo. Não dá para a gente entender, como diz Romanos 11:34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quer dizer, quem que teve a condição de imaginar um plano que o Senhor pudesse dizer amém? Irmãos, isso é um absurdo. Nós é que temos que dizer amém para o que Deus está dizendo, né? A eclesia do Senhor, o povo do Senhor, ele foi chamado exatamente para isso, para ser um povo que anda na terra, manifestando o senhorio único e absoluto do Senhor, vivendo em nossos dias, né, a plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo. Lembra de Gálatas, né? 4. Ali. O pessoal tem uma dificuldade muito grande, irmãos, de assim, não permitir que assim, o molde grego linear seja a teologia dominante. Como que é assim? Essa coisa do tempo, né? Por exemplo, aqui, Gálatas 4:4 diz assim: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, nós estamos diante da revelação do cumprimento do Apocalipse de Deus. A plenitude do tempo, irmãos, a plenitude é o fim. O fim já aconteceu. Ele já aconteceu. As pessoas não conseguem ter fé nisso. Por quê? Porque eles olham o tempo. Eles estão dentro do tempo e eles não acreditam que o fim já veio. Eles falam assim, não, mas nós estamos no ano 2015. Como que o fim já veio? Mas o fim já veio, que é Cristo. Né? Mas como que você vai viver
lá no tempo de Moisés e imaginar um lugar que nunca você viu. E você vai ser chamado de louco, mas ele viu o invisível. Como que ele viu lá na frente o dia de Cristo, diz a palavra. Hoje nós estamos no ano 2015. Como que nós vamos acreditar que o Apocalipse já veio se no tempo ele está lá no passado? A mentalidade grega ela é uma armadilha. A gente está sendo chamado pela palavra de Deus a sair dessa mentalidade humana, a olhar do jeito que Deus está dizendo a coisa. Se Cristo é a plenitude do tempo, não tem mais nada maior em futuro do que Ele. Ele é o futuro de tudo. Ele é o próprio Apocalipse. Mas quem que falou isso? Foi Cristo que falou isso. Aqui, além disso, né? Além disso aqui, mas Apocalipse 1. Né? Quando a gente vai em Apocalipse 1, a gente vai ver Cristo apontando para Ele mesmo. Né, irmão? Então, Apocalipse 1, a gente está aqui. Só que o pessoal é tão grego, a mentalidade é tão helenista, que ele fica olhando para 2016, 2017, 2018, ele fica imaginando uma coisa dentro do tempo. E Cristo é eterno, é fora do tempo, ele é a própria plenitude do tempo. Ele é o apocalipse de tudo. Olha assim, revelação de Jesus Cristo. Isto é, a palavra que está aqui como revelação, irmãos, é apocalipse. Então, o grego está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, aqui, que o Apocalipse é Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Então, ele é o próprio Apocalipse. Ele, inclusive, ele chega até o ponto de deixar tão claro isso, mais claro impossível, quando ele fala assim, claro que ele há de vir, existe o tempo, voltando agora para a ideia de tempo, a gente sabe que o dia 27, ele está antes do dia 28. Então, o dia 28 está por vir, como tempo. Né? Mas o Apocalipse já aconteceu, já veio. O máximo, vamos dizer assim, a grande revelação já existe, já está pronta. Né? O grande Apocalipse de Deus é Cristo. O tempo, ele tem um tempo. O dia 28, dia 29, se acontecer, está próximo. Então, em termos de tempo, o tempo está próximo. É isso que fala aqui no versículo 3, no final. A gente tem que entender que, embora, já lá no versículo 1, acabamos de ver que o Apocalipse é Cristo. Isso em termos eternos, em termos do modo de Deus ver as coisas. O modo de Deus ver as coisas, a plenitude já aconteceu. Não tem mais nada maior que Cristo para acontecer, não tem ataque do diabo, não tem chip eletrônico, não tem guerras, não tem terremotos, não tem nada que o diabo possa fazer nessa terra que é maior que Cristo. Ele é a plenitude. Deus está chamando um povo para que possa mostrar isso. Cristo é a plenitude. Qual vai ser o povo que vai continuamente ficar apontando para Cristo o tempo todo? Né? Tem que ter um povo, e Deus está chamando um povo assim. Essa é a verdadeira eclesia. A verdadeira eclesia, ela o tempo todo sabe que o seu olhar não vai se desviar de Cristo nunca. Pode acontecer o que for. Pode ter guerra, pode ter demônio passando na nossa frente. Paulo até já falou isso, né? Ainda que um diabo venha do céu, um anjo venha do céu e fale coisa. Não acredita. Isso é coisa para anátema. Né? Então, a gente sabe que o Apocalipse é Cristo. É Cristo. Em termos de eternidade, Ele é o futuro absoluto. Ele é o máximo que pode acontecer. Cristo. O resto, tudo é passado. Tudo é algo arcaico, que a gente já falou disso. 2 Coríntios 5,17 usa a palavra coisas velhas. O arcaico fora de Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. O novo está em Cristo. Aquilo que está em Cristo. Mas o arcaico é tudo que é fora de Cristo. Né? Então, seja tempo que for, é arcaico. Não caiam nessa, Jesus disse isso para os discípulos em Mateus 24. Não caiam nessa de ficar localizados dentro do tempo. Vocês estão no tempo, mas vocês não são do tempo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Né? Então, é difícil, porque a mentalidade nossa dá trabalho
o tempo todo, né? Vamos dizer assim, dentro de relógio, dentro de calendário, né? Se não fosse a revelação de Deus, hein? Só no tempo. Só no tempo. Agora, se não fosse a revelação de Deus, do eterno invadindo o tempo, a gente não ia saber isso nunca, irmãos. Não tem como. Por isso que os crentes estão ficando incrédulos. Porque eles estão sendo pastoreados por expectativas dentro do tempo. Apocalipse para eles é um monte de acontecimentos. É guerras, é diabos, é não sei o que, é um monte de loucuras. É gente falando isso, falando aquilo, acontecendo não sei mais o que, o sol e o cometa que vai cair. Então é uma coisa louca. Então o pessoal consegue, como a palavra de Deus diz, ele consegue pisar na cruz. Ele consegue tornar uma abominação a cruz. Né? Porque ele não honra a cruz, ele não honra Cristo, ele não sabe honrar a Cristo, ele está seduzido de novo pelo Satanás. Né? Então, aqui, né, então, o tempo está próximo. Claro, o tempo, em termos de tempo, ele está próximo mesmo. Vai chegar uma hora que vai acabar tudo isso daí. Mas a plenitude e a revelação e o Apocalipse é Cristo. Né? E aqui ele mesmo fala, no versículo 8, que ele é o princípio e o fim. Né? Ele, Jesus, ele é. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem mais nada e nem ninguém que possa concorrer com Jesus. O que vai acontecer é o que já aconteceu em todo o Antigo Testamento. Era nações matando nações, era homossexualismo por toda parte, né? Era assassinatos, era gente nua andando pela rua as Olimpíadas eram gente correndo nu. Não era igual hoje que corriam de roupa. Era tudo nu, né? As Olimpíadas gregas. Então, hoje já tem roupa pelo menos, né? Mas eram coisas assim abomináveis, eram crianças que já eram tidas como objetos sexuais, e era para ser assim, as iniciações das crianças tinham que ter relacionamentos sexuais com os adultos, assim, relações homossexuais, eram coisas abomináveis que ainda hoje se luta em termos de pedofilia, né? Ainda tem essas leis hoje, né? As pessoas ficam chocadas e tal, mas houve tempo ainda pior, né? E o pessoal fala, não, vai piorar, já piorou. Né? O tempo é uma coisa abominável, fora de Deus. Aí Jesus invadiu isso aqui com a graça que ninguém pode imaginar, alcançou nossos corações, tirou a gente dessa prisão e dessa morte, elevou a gente até o seu coração, até o céu, fez a gente um povo santo, mostrou as coisas do céu, mostrou o máximo do céu, que é Ele mesmo. A sua palavra eterna aqui, essas palavras que a gente vê aqui, por exemplo, estava no coração do Senhor. O Senhor imaginou a palavra que nós estamos lendo aqui. Ele pensou essa palavra. E Ele queria muito que o nosso coração, ao receber essa palavra, recebesse mesmo como palavra do Senhor. Para que ela pudesse gerar em nós a mesma realidade que ela está dizendo que é. Quer dizer, Cristo é a plenitude. Né? Cristo é o Apocalipse, Ele é o princípio, Ele é o fim. É claro que dentro dessa doutrinação, né, totalmente estereotipada, que o mundo evangélico tem feito, por terrível que possa parecer, né, as pessoas ele tem uma noção de Apocalipse como algo no tempo, e o Apocalipse é Cristo, né, mas ele não consegue mais ver isso. Ele não imagina isso, que Cristo é o máximo, que Ele é o eterno, Ele está vivendo no dia eterno, e enquanto o tempo está acontecendo, nós somos chamados a olhar e apontar e testificar da multiforme sabedoria de Deus, Cristo. Né? Um povo que, ao fazer isso, quando a gente vive isso, primeiro motivo é glorificar a Deus. Primeiro motivo é glorificar ao Senhor. Também Deus pega esse testemunho, o Espírito Santo, e mostra como testemunho de gente salva para aqueles que não são salvos. Para atingir o coração de pessoas que Deus sabe e quer alcançar pessoas.
né? Então cai sementes nos corações das pessoas, como palavras de Deus aqui, e como testemunhas nós, como verdade disso, de que é real a salvação, a vida em Cristo. E aí vai acontecendo também um ato em favor contínuo das pessoas, para eles serem alcançados com um testemunho, né? Um testemunho que é dado por um grupo pequeno, que a palavra de Deus chama de pequeno rebanho, porque o grande rebanho de Deus, como Israel, ele foi incrédulo, né? Dentro de Israel, aqueles homens de Hebreus 11, ali, que é a eclesia que havia dentro de Israel, não era o Israel todo, eram alguns, né? A grande maioria era incrédulo mesmo, não acreditava em nada. Basta ler o Antigo Testamento e os livros dos profetas, né? Os profetas são chamados porque um dos grandes motivos é que o povo estava desviado do Senhor, né? Então vem os profetas e chamam eles de volta, e eles não querem, eles matam os profetas, né? Jesus até disse assim, em Jerusalém, vocês mataram meus profetas, eu mandei os profetas chamar vocês. E o próprio Jesus veio, o próprio Deus eterno veio, né? Foi recebido lá naquelas... Mas todo mundo acha legal, Jesus veio, entrou em Jerusalém com aquela festa, mas a expectativa deles era puramente humana mesmo. Não era a expectativa de Deus que estava mandando o Salvador do mundo. Para eles, era o Deus judeu que estava mandando um redentor judaico para livrá-los do Império Romano. Era o caso deles. E não era esse Jesus, eu não sou esse. E nem existe isso, vocês estão errados. E o povo, então ao invés de fazer festa, vamos matar. O mesmo povo que estava abanando as folhas lá, é o povo que depois mandou crucificar, é o mesmo, né? É o mesmo. E assim que a história toda vai passando, o mundo cristão, os cristianismos que existem, eles estão iguais, né? E fica muito difícil assim olhar para isso, mas o que se chama igreja não é a eclesia do Senhor. A eclesia do Senhor são aqueles que andam conforme a palavra do Senhor. Como Jesus falou, o meu pai e a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu, né? Então, esses são a família do Senhor, né? A eclesia do Senhor. E aqui em Apocalipse, então, no capítulo 1, é extremamente importante a gente ver essas palavras. Quer dizer, o tempo está próximo. Sim, vai chegar o dia. Mas ele está dentro dessa situação, né? Inferior totalmente àquilo que é Cristo. E que as coisas todas que vão desenrolar dentro do tempo, ou já desenrolaram ou vão, elas não são maior que Cristo, ou apocalípticas. O Apocalipse já é Jesus, né? É muito complicado, né, irmãos? Vamos dizer assim, que a teologia escatológica hoje, ela não existe. Ela é uma confusão total, né? É uma confusão muito difícil. E era, se for ver, tão simples. E né? E é tão simples. Quer dizer, Jesus está chamando de pessoas para amá-lo, para olhar para Ele, para viver como família de Deus, que ama a sua palavra, que permite que a sua palavra faça você parecido com a palavra mesmo. Que haja um cristão, vamos dizer assim, né? E houve um cristão por causa de Cristo. E haja caráter de cristão. E aí a palavra vai fazendo acontecer isso em nós, né? Eternamente agora. Não é mais algo que tem a ver com o tempo, tem a ver com a eternidade agora. Nós somos um povo que tem a ver com a eternidade. Nós andamos no ambiente eterno já, mas estamos no mundo. Não somos mais do mundo. Quem falou isso foi Jesus, em João 17. Né? Eu estou pedindo por eles, Pai, porque eles vão ficar por lá um tempo. Eles não são lá do mundo, mas eles não podem sair de lá porque tem que fazer um testemunho lá, né? Mas eles não são mais de lá, né? E os cristãos
por incrível que pareça, eles fazem todo o raciocínio e a reflexão fazendo coisas boas. É como fazer esse papel aqui, ó. Se a gente comprar um terreno para construir um prédio, de chamar ele de igreja, é bom, eles fazem, é fácil, né? É muito fácil, vai lá, arruma um dinheiro, compra um terreno, constrói um prédio, põe o nome de igreja, né? Mas não é isso, mas é um povo de Deus. Aí é que é difícil, né? Você ser submisso à palavra do Senhor é a parte que é o grande chamado do Senhor, né, irmão? Então, 2 Timóteo tem uma palavra também que a gente estava começando a ver ontem lá em Campinas, e começamos, é muito importante a gente receber do Senhor essa palavra. 2 Timóteo 1, né? Segundo Timóteo 1. Então aqui vai mostrar para nós exatamente isso, que a gente entendendo isso que a gente pensou aqui até agora nós vamos também receber essa palavra aqui do Senhor, que vai mostrar para nós que Ele nos salvou, nos chamando. E quando Ele chamou, no chamado já tem uma vocação, quer dizer, o próprio chamado já tem no chamado o DNA do que Ele quer de nós, dentro do chamado. Isso está escrito aqui, ó, no capítulo 1, 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Olha que bênção, irmão. Não te envergonhes de Cristo, né? É maravilhoso a gente apontar o tempo todo e viver para Cristo. É maravilhoso para Deus, né? Mas para a teologia do mundo aí, não. Eles vão querer ver. O que você tem a dizer sobre o cometa que está se aproximando da Terra? Não tem a dizer nada, né? O que você tem a dizer sobre aquele homem que veio lá da Índia, da África, não sei de onde, para pregar aqui no Brasil? Não tem a dizer nada. Nós temos a dizer de Cristo, né? De Cristo. Viver uma relação de Cristo. Mas então, isso eu tenho a dizer dos casamentos, irmão, isso é um absurdo, nós temos a dizer de Cristo, né? Então assim, ó, nem do seu encarcerado. Quer dizer, Paulo nessas alturas já estava preso, né? Que sou eu, disse Paulo, né? Já estava preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Para viver o Evangelho segundo o poder de Deus, e não algo que a gente crie para fazer, né? É muito difícil a gente perder o vício, irmãos, de planejar as coisas, né? É muito difícil, porque 33 anos, já falei para os irmãos, eu planejei coisas. Ainda que eu não sou muito bom de planejar, mas eu tinha que planejar, eu planejava, né? Mas é muito difícil, a gente fica com aquela coisa na cabeça assim, o que eu vou fazer? É uma coisa louca, né? Agora, ajoelhar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Aí o que você vai ouvir jamais era o que você tinha planejado. É assim, né? Mas é bom, é preciso o nosso joelho ir para o chão, eu tenho que fazer isso. Nós precisamos, cada um de nós. Jesus fazia, né? Jesus fazia, né? Irmãos, cada um de nós, vamos chegar em casa, vamos nas nossas horas com o Senhor. Isso precisa acontecer, né? Ah, Senhor, a Tua palavra está aqui, eu amo a Tua palavra, sou o Teu povo, o Senhor me chamou, eu quero me ajoelhar aqui diante de Ti, eu quero falar com o Senhor. Ah, então eu vou falar com o Senhor andando lá na praia. Então faz isso, né? Vai andar ou vai no campo, mas vai tomar banho, fala com o Senhor, mas faz isso, né? Tem que ser o tempo todo. O tempo todo, é algo que não para, né? Então, ele falou isso. Segundo o poder de Deus, porque há poder em Deus para isso. Há, né? Há poder em Deus para conduzir a gente a Ele mesmo, ao Evangelho, aquilo que é a palavra. Evangelho é a palavra, né? Evangelho significa, no grego, boas notícias, né? Há poder de Deus
suficiente para levar a gente a ficar firme nas palavras, nas notícias que Deus deu ao homem, ao povo dele, né? No meio de um mundo que não liga mãos. Cada vez, sempre foi assim, desde Caim, desde Adão e Eva, né? Naquela coisa de Gênesis 3. Agora, no 9, diz assim, ó, ele mesmo nos salvou e nos chamou. Então aqui eu queria chamar a atenção, né, da palavra chamar, né, já agora vem o gato. Né? A palavra chamar e a palavra vocação, que ela tem a mesma raiz. A palavra vocação, ela é a palavra também que está na raiz da palavra chamar. Então, no chamado, há a indicação do que nós, para que fomos chamados. No próprio chamado. Né? Então, a palavra, deixa eu pegar aqui. A palavra chamado, que a gente já sabe qual que é, né? Porque eclesia é os chamados. Né? Quando a gente, então, eu acho incrível assim, ó, aqui, bem aqui na palavra, que nos salvou e nos chamou, aqui está a palavra igreja. Entende? Aqui está. E nos igrejou, vamos dizer assim. Ele nos salvou, né? E nos igrejou. Essa é a palavra. Certo. Vou pegar. É muito simples, assim. É que em português fica meio difícil depois, mas aqui está a palavra igreja também, né? E na palavra vocação também está a palavra igreja, né? Quer dizer, mas o que significa isso? Há um santo chamado, quer dizer, há uma santa forma de tornar a gente as pessoas que ele quis chamar. Ele mesmo nos chamou, ele mesmo nos formou nele. E nessa formação, que é então uma coisa santa, é uma chamada santa, quer dizer, é uma chamada separados, como ele fez com Isaías, como ele fez com Moisés, com Abraão, ele fez conosco, igualzinho. Mesma coisa, irmãos. O que aconteceu com Abraão, aconteceu com a irmã, com o irmão, no dia que ele alcançou a gente, ele chamou e santamente nos chamou para algo que ele quer que a gente faça, que é a palavra vocação. Né? É uma vocação, é um chamado para algo que só ele pode dar. Santa vocação, não é algo humano. É uma santa vocação, isto é, algo que vem de Deus, do santo, santo, santo. Não é algo que eu possa dizer para nós assim, o que nós vamos fazer, não é assim, é algo que o Senhor tem para nós, né? Então, e por isso que ele fala aqui, explicando ainda mais, ó, não segundo as nossas obras, tanto na hora de sermos salvos, quanto na hora de continuar a vida. Entende? Nós não podemos ser salvos por obras, como também não podemos continuar a vida cristã por nossas obras. Não podemos. As obras não são nossas. Junto com esse texto aqui tem Efésios 2:10, que fala assim, que nós fomos salvos para as boas obras, as quais Ele, o Senhor, Ele, de antemão, né, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então é uma outra aumento dessa explicação aqui, que ao sermos salvos, a gente não pode ser salvo pelas obras, como também não vamos poder saber as obras que temos que fazer, a não ser que Deus nos dê essas obras. Porque elas são preparadas para nós de antemão, não tem nenhuma mente humana que possa saber essas obras que Deus tem para nós, a não ser Ele mesmo. Nós vimos agora há pouco quem que pôde aconselhar o Espírito do Senhor, porque o povo de Israel vivia querendo aconselhar o Senhor do que tinha que fazer ou não, né? Eles viviam, a igreja é assim, a chamada igreja, né?
A chamada igreja católica, então, nem cristã é, mas tudo chama de cristã também. Né? Chama de cristã. Os evangélicos se dizem cristãos também no nome, porque na hora de fazer as coisas é o tempo todo planejando e fazendo. Agora vai ter um bazar, agora vai ter um... Outro dia uma pessoa disse para mim assim, eu estou tendo que ir agora de deixar o nosso estudo porque a gente tem que pegar os nossos filhos numa festa junina. Quer dizer, isso é um absurdo mesmo, né? É muito triste chegar num ponto que o ambiente cristão ele se assim absorveu, né? Absorveu os elementos de uma cultura feiticeira, idólatra do país, né? Que só porque o país é legal, é legalzinho, a gente faz muito bem, então vamos fazer aqui também na igreja. Então isso está acontecendo, é possível a gente ver igrejas cristãs fazendo essas coisas, só porque é cultural, né? Já se tornou, não é mais, por exemplo, antigamente, em determinados lugares, as pessoas tinham aquelas adorações ao São João, ao São Pedro, ao Santo Antônio, essas coisas todas, né? Aí com o tempo conseguiram pegar o João, o Pedro, o Antônio por meio de lado assim, mas continua fazendo as coisas. As festas juninas. Então eles fazem as coisas iguais, né? Continuam fazendo. Então todo culto é feito. Só os caras, os principais deuses estão guardadinhos lá em algum canto. Ninguém menciona. Se for crente, crentes não põem o João, o Pedro, o Antônio, né? Mas a música é a mesma. A música é a mesma, os estilos são os mesmos, né? Então falta, a degeneração é tão grande da mente cristã que ele não consegue compor uma cultura, não era para nem fazer isso, né? Mas é o Senhor que vai dar a nós a cultura do céu, e dá, só que a cultura do céu dentro do mundo não tem graça. Eles vão falar, mas esse povo não faz nada em relação a tudo que se faz no mundo, né? Eles vão achar todo mundo muito parado, mas nós não estamos parados. O Espírito do Senhor está dirigindo esse povo num ritmo eterno, em algo que não passa, em algo que era e que será, né? Numa dimensão que se adora aquele que é o eterno, e que nós andamos nessa mesma dimensão, naquilo que não se acaba. Enquanto tudo que existe aqui, no nível de tempo, é uma coisa totalmente já inócua, que não tem sentido mais, tanto é que foi feita uma nova criação e que está revelada em Cristo para nós, né? Então as pessoas estão ali freneticamente, febrilmente tentando achar sentido dentro disso, naquilo que está aqui, né? A gente comentou outro dia assim, que é muito difícil uma pessoa entrar num cinema, por exemplo, está passando um filme, eu vou entrar lá, ou liga a TV, qualquer coisa assim. Ligou a TV, está passando um filme. E desliga. Aí alguém pergunta para você assim, você já viu aquele filme? Eu falei, já. Mas você só viu 10 segundos. E como que ele é? Aí você fica assim, olha, eu só vi 10 segundos do filme. Eu posso contar 10 segundos. Mas será que esses 10 segundos, ele é o filme todo? Não é. É como ler alguém recebe uma carta, lê uma linha. Né? Você tem que entender o todo. Só quem conta o todo para nós, o eterno, é Cristo. Quem coloca a gente dentro dessa dimensão é Cristo, né, irmãos? É uma situação. Então há um chamado, há uma santa vocação para as obras que não são nossas, são do Senhor. Como diz aqui na continuação do versículo 9, mas conforme a sua própria determinação. Está vendo? A sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Irmãos, como que a gente pode acessar esse arquivo? É só o Senhor mesmo, né? Mas é difícil. Eu assim, fala a verdade, irmãos. A gente leu isso aqui já muitas vezes na vida, eu mesmo, irmãos. Mas eu não entendia desse jeito. Que eu lia e teimava em fazer as coisas que a convenção mandava, ou que a diretoria. Do jeito que já foi ensinado nos livros. É muito difícil. A gente ficou fechado numa prisão, dentro de um ambiente temporal, vivendo projetos temporais, né?
achando que eram bons e catalogados como bons. Você vai falar que é ruim construir, fazer uma festinha, ou um bazar, ou um programa evangelístico, ou seja lá o que for? Não é ruim, não. Mas a questão não é essa. A questão é se nós estamos fazendo a vontade que não compete a nós sabermos, não temos como acessar, ela vem do Eterno, desde antes dos tempos eternos. Isso é algo de dar temor. E por isso o Senhor chama a gente a conhecer isso. Só tem um jeito, irmãos. Aí é importante ler, ser lido, né? Aqui pelo texto de, deixa eu ver se é Coríntios, que a gente estava também ontem. Vamos ver aqui. É bem importante aqui. Ver. Onde que está? Quando ele fala do conhecimento, né? Então a gente pensou juntos no conhecimento. Acho que é Romanos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu queria que a gente pensasse de novo esse texto aqui da palavra. Me lembrei dele, que é bem importante nisso, né? Tá aqui. Romanos, né? A gente estava lá também. Então, Romanos 11. Romanos 11. Deixa eu ver aqui também. Além de Romanos 11, 33 aqui para frente, eu também quero pegar Romanos 11, 33. Bom, aqui diz assim, que a riqueza de Deus, né, a sabedoria do Senhor, elas estão numa profundidade dessas riquezas tão grandes, o conhecimento de Deus, são insondáveis os juízos do Senhor, né? São insondáveis e inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, não é possível o ser humano saber, pesquisar, né? Não dá. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, então, ele concedeu. E de novo, a gente vai chegar no versículo 35, que ele diz assim, quem que deu algo a ele? Outro dia eu vi já falei acho que os irmãos, que um pastor aí, chamado pastor, né? Ele disse assim, vocês têm que entregar tanto para Deus ficar devendo para vocês. Isso é um absurdo, né, irmão? Um negócio louco, assim, que a gente só tem que ouvir. A gente ouve. E aqui diz assim, então, gente, no 36, todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas, né? Então, a realidade da nossa vida, realidade, né, é estar em Cristo. Agora, para andar no Senhor e conhecer as coisas do Senhor, eu tenho que achar aqui, porque ele fala em 3 níveis de conhecimento, irmãos. Eu precisava achar aqui, mas eu vou achar. Mas enquanto isso eu vou falando. Né? A palavra de Deus, ela diz assim, que você tem o nível de conhecimento básico, daqui a pouco eu acho aqui, mas esse nível de conhecimento básico vem por aquele conhecimento lúdico, intuitivo, né? Por exemplo, uma criança vem aqui, a gente onde a gente estava lá, até as crianças às vezes estão aqui também, elas veem as coisas, elas olham assim, né? Olha, elas põem a mão, né? Você fala uma coisa, elas põem a mão para conhecer. É o conhecimento lúdico, intuitivo. Então elas, quando põem a mão numa coisa assim, a intuição delas,
aquela forma de conhecimento é muito primária, não é? Muito básica. É chamada de conhecimento infantil. Infantil, né? Esse conhecimento infantil é baseado assim, nessas experiências sensoriais, né? De tocar e tudo, intuitiva, de ver o que será isso. E tem um outro conhecimento, que é o conhecimento mais profundo, que a palavra na Bíblia é gnose, né? É o conhecimento da pesquisa. Que você então, a criança pôs a mão, imaginou que é uma coisa que ela acha, mas se a gente estudar mais isso tudo, a gente vai ver que tem mais informações sobre isso que está aqui, né? essa câmera, sobre esse livro que está aqui, né? Sobre essas coisas que estão aqui. Então, são estudos mais profundos. É uma gnose, é um conhecimento de estudo. Então, já é diferente, é um pouco mais profundo, né? Então, esses dois níveis de conhecimento, eles não representam o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, do saber de Deus, diz Provérbios 1:7, que vem do temor do Senhor, né? Do temor. Não é nada lúdico, como Paulo falou para os atenienses, em Atos 17, diz assim: vocês estão achando que eles eram sábios, irmãos, eles eram filósofos, os caras mais sábios do mundo se reuniam em Atenas, né? E na Grécia, iam lá no Areópago para debater as coisas mais profundas da mente humana. E eles estavam tentando conhecer Deus pegando nos deuses, tendo um monte de deuses. E Paulo chega ao ponto de dizer para eles assim: o pessoal, não é, o conhecimento lúdico não vai levar vocês a Deus. O toque, a palpar, vocês não vão encontrar Deus. No entanto, Ele está extremamente perto de vocês. Mas no toque, vocês não vão encontrá-lo, né? Então, esse conhecimento lúdico não dá. E nem mesmo o conhecimento gnóstico, o conhecimento do conhecimento em si. Até Paulo chega ao ponto aí, no texto, de dizer assim: o saber ensoberbece. Esse é o texto. Não estou lembrando aqui, mas esse é o texto. O saber ensoberbece. Então, o saber pelo saber, a gnose em si mesma, ele ensoberbece. A palavra ensoberbecer é fazer com que a pessoa enche. Ele fica orgulhoso. Né? Lembra? O saber ensoberbece. Dentro desse texto aparece a palavra que fala do conhecimento lúdico, primário, que em português ele usa só a palavra saber. Ele não dá para ver o jogo que Paulo faz. Em grego dá. Em grego tu vê a palavra usada para conhecimento lúdico, ele usa lá. Depois ele usa a palavra gnose, né? Aí ele fala: nós aqui, como pessoas de Deus, deveríamos ser todos mestres do saber, porque é coisa básica. Nós, né? Porque a gente vai estudar, a gente sabe. A gente tem uma intuição muito boa. A gente tem condições de discernir muito bem as coisas. Nós devíamos ser mestres do saber, mas, no entanto, o grande conhecimento de Deus não vem por aí. Ele fala assim: aquele que ama a Deus, olha só, é conhecido por Deus e conhece Ele. Então, o temor do Senhor e o amor ao Senhor, esse é o mais alto nível do conhecimento que há, né? Então, é pelo amor a Deus que abrem-se as vias, as conexões se estabelecem, né, irmãos? Então, as conexões porque o conhecimento é como aí, quando você ama uma pessoa, o amor, ele cria uma intimidade, o amor verdadeiro, entre você, aquela pessoa, entre você e Deus e você. O amor de Deus, né? Não o amor humano, o amor não humano, o amor de Deus. Esse amor de Deus que Ele derrama em nossos corações, que Ele faz acontecer em nós a partir dEle, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que deu. Então, o amor foi dado. O amor está em Deus de forma inesgotável.
eterna. E esse amor Ele deu, que está em Cristo também. Né? E aí a gente em Cristo tem, continuando nessa relação, tem esse conhecimento. Mais do que qualquer uma situação. E por isso, irmãos, que João termina a carta dele, lá na 1 João, né? 1 João no capítulo 5, né? 1 João 5, ele até é o apóstolo que, vamos dizer assim, mais falou do amor. Né? Ele é conhecido até na teologia como o apóstolo do amor, o João. Né? O amor. O amor de Deus, né? Ele falou do amor de Deus. E chegou a ponto de dizer, de fato, que o amor é uma pessoa. E é uma pessoa mesmo. Que Deus é amor. Ele usou essa expressão. Aqui em 1 João ele fala assim, Deus é amor. João 3,16 também fala que o amor de Deus foi dado e é uma pessoa. É Cristo. Né? Então, depois de falar de todo esse amor de Deus que está aqui, que alcança a gente, lá no versículo 21, né? Último versículo da carta, último, né? 1 João 5, 21, ele diz assim, filhinhos, não é isso que está aí? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, né? 1 João. Né? 1 João, ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Acharam, né, irmão? Isso é muito importante, a gente tem que até grifar, né? Achei, irmão, achei aquele texto, lembrei. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer. Eu queria falar aquela hora para os irmãos. Certo, depois a gente vai lá. Mas o que está acontecendo, que João, com tanto cuidado, termina a carta dele. É tão impressionante esse término, porque ele parece que não dá certo com todo o tema da carta. Porque ele fala o tempo todo de amor. E ele termina falando de idolatria. Né? Então, exatamente ele quer dizer isso. A questão da relação com Deus é tão profunda. O amor é algo tão exclusivo. Tão exclusivo. Não se pode amar a Deus e amar alguma outra coisa mais. Não é possível. Então, por isso que ele usa a palavra ídolo aqui. Porque se você não tomar cuidado na tua vida em não amar a Deus absolutamente e unicamente, e deixar tudo, deixar denominação, deixar religião, deixar santo, deixar padre, deixar pastor, deixar papa, deixar qualquer coisa. Você tem que deixar tudo. Você tem que morrer naquela cruz. Você tem que deixar tudo e unicamente amar Cristo, amar o Senhor. Fora isso, é idolatria. Fora isso, você não vai estar numa relação com Deus, porque Deus não aceita dividir nada. Deus não aceita. O ser humano ele pode até aceitar, mas Deus não aceita. Né? A misericórdia do Senhor é tão grande, porque Ele chama a gente para essa santa vocação, para seguir única e absolutamente Ele. Né? E, é claro, as pessoas, eu tive amigos e colegas que gostaram, ficaram fascinados por essa ideia aqui. E eles falaram assim, nós queremos seguir isso. Né? Mas como não tem aqui holofote, não tem glamour, não tem ostentação, não tem nada que vai aparecer em lugar algum, sumiram todos. Né? E normalmente vai assim mesmo. Né? No caso de Jesus lá, quando ele estava fazendo aqueles milagres, tinha aquelas 10.000 pessoas. Mas quando ele parou e olhou para todo mundo e falou assim, agora deu, né? Agora deu, agora acabou, não vai ter mais pão para ninguém, não vai ter mais peixe para ninguém, acabou. Aí o pessoal, todo mundo foi embora, só ficou 40. Né, irmãos? Ficaram 40. Um pastor desse hoje ia ser mandado embora na hora. Uma igreja de 10.000 passar para 40 pessoas. Aí Jesus ainda olha para eles e fala assim, vocês querem ir embora? Vão. Né? Aí Pedro, né, falou assim, mas Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Né? Então vamos. Quer dizer, é algo assim.
E eles viam, né, o que Jesus fazia, né? eles viam. E a gente cresce e vê, né? A gente cresce em ver. Pela palavra, né? É pela palavra. E tem que ser assim. O verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus é assim, ele vai vendo no sentido daquilo que está testificado pela palavra do Senhor. É assim? É assim. E a minha vida se envolve nisso, né? Então, que o Senhor nos guarde de nós não misturarmos nada com a palavra. Aquele texto é 1 Coríntios 8:1, só para a gente ter como referência. 1 Coríntios, ele estava passando perto e a gente estava em outro lugar ali vizinho. Sabe, né? Que eu achei que era Coríntios. É assim, ó, 1 Coríntios 8:1 é onde tem o jogo da palavra saber. Vocês vão encontrar aí várias vezes a palavra saber, mas é que algumas vezes está usando a palavra saber primário, lúdico, é uma outra palavra, né? Esse saber lúdico é que todos somos senhores dele, né? Assim, todo mundo tem isso, esse primeiro saber que está aí, né? E o saber aí, depois ele já vai usar a palavra gnose. O saber ensoberbece, né? Quer dizer, mas se você for buscar conhecer o conhecimento, você vai ficar soberbo. Aqui já é outra palavra. A primeira palavra é uma outra palavra. Aqui é outra, é a gnose. Então, um tipo de saber, todos sabemos, que é o básico. Agora, o outro, que é o conhecimento através de pesquisa, ele ensoberbece, né? O amor edifica e tal. Mas se alguém julga saber aí a gnose, saber alguma coisa porque pesquisou, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Não aprendeu. Porque, de fato, o saber verdadeiro é pelo amor. Né? Pelo amor. Agora, essa informação que está aqui revela o nível que os irmãos de Corinto estavam aqui no capítulo 1 Coríntios, né? No capítulo 3. Né? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 3. Ele fala que aquelas pessoas ali de Corinto, aqueles irmãos, eles estavam num nível de crianças, naquele saber lúdico, primário. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então era um saber primário, lúdico, intuitivo só. Nem de conhecimento eles tinham, eles estavam vivendo só naquilo que viam e tocavam. Por isso que quando chegou a hora da ceia, eles estavam fazendo uma ceia para o diabo, como está escrito em Coríntios 10. E hoje, a quantidade de cristãos que são lúdicos e primários é muito grande. Eles estão simplesmente seguindo por aquilo que vê. Olha que igreja bonita, olha que programação linda. É lúdico. Ele não tem visão profunda, não consegue ter. Toda coisa que atrai, que fascina, é o Gálatas, né? Quem vos fascinou? Então, quando a mentalidade é criança ainda, ele fica fácil de ser enganado. A criança, né? Ele precisa ser cuidado muito mesmo. Porque se uma criança pergunta pra gente assim, ó, pai ou mãe, como uma vez teve um pai, terrível isso aí, ele falou assim pro filho dele, sobe aqui meu filho. Ele subiu. Aí ele falou assim, pode pular no braço do pai, filho. Ele pulou, o pai saiu, ele caiu no chão estatelado. Aí ele falou para mim assim, eu fiz isso para ele aprender a não confiar em ninguém. Eu falei, isso é uma monstruosidade satânica. Né? Isso é uma coisa diabólica. Parece o diabo tentando Jesus no alto do monte. O diabo falou, pula daqui que os anjos vão te pegar. E ia pegar nada. Então o pai fez um papel do diabo. Né, irmãos? Então, quer dizer, você não pode assolar a mente de uma criança desse jeito. Ela precisa da verdade o tempo todo. Né? Por isso que Papai Noel é uma coisa satânica. Tem muitos pais que dizem, Papai Noel é inocente. Inocente não, é uma mentira. Mentira só tem um pai, não tem dois, não é um pai. Deus não é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, a verdade, ela dá a estrutura, vem dando uma estrutura para ela e crescendo. Então a criança precisa da verdade. Né? E o povo de Deus, quando nasce em Cristo, precisa da verdade também. Senão ele
vivendo dessa forma é uma vida lúdica, intuitiva, só de fascinado com tamanho de igreja, oratória de pastor, falatório não sei de quem, cântico não sei de onde, e fica uma coisa, né, que ele não está dentro dessa realidade daquilo que é eterno. Bom, irmãos, né, nós vamos então pensar sobre isso no nome do Senhor, nesses tempinhos, dentro do tempo, que o Senhor nos fortaleça e Ele está nos envolvendo nele mesmo para nos colocar dentro desse mundo do jeito certo, né? Então vamos orar, né, irmãos? Querido Senhor, todos nós juntos estamos celebrando o que o Senhor fez por nós, a dádiva do Teu amor que está em Cristo. Estamos aqui, Senhor, celebrando a dádiva da Tua graça que nos mantém, que nos levou para junto de Ti, por causa do ato de Cristo naquela cruz. Estamos celebrando, Pai, que o dia eterno, o agora eterno, o dia da salvação, o Senhor nos resgatou para isso, Senhor, para o grande alfa e ômega, o princípio e o fim, o grande apocalipse do Senhor, que é Jesus Cristo. E assim inseridos dentro desse mundo, na divina missão, santa vocação do Senhor, para estarmos vivendo conforme Tua palavra, Senhor. Nós queremos celebrar nessa ceia que de fato o Senhor é o alimento eterno para nós. Nós damos graças por nós aqui, pelos irmãos que estão em todos os lugares, Senhor. Fortaleça-nos cada um para que nos dias que ainda se seguem, porque se aproxima aquele dia, nós possamos ser sempre assim em Tuas mãos, Pai. Sempre assim ligados a Ti, em orações, em pensamentos, em Te amar, nesse amor que João falou tanto, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui orando, dando-Te graças e Te agradecendo por estarmos nessa comunhão santa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, irmão Dan, será que você pode entregar o pão e o suco? E conforme o Senhor ensinou em Sua palavra, nós estamos juntos também para celebrar o Senhor, né? Nessa comunhão que nós somos nele. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. E assim, né, amados, que Jesus, junto com os seus queridos, estando lá na casa, provavelmente de Marcos, como diz ali no versículo 17, 18 e 19, de Mateus 26, já ali naquele cenáculo, relatado no versículo 26, Jesus pegou um pão e então eles oraram. Querido Senhor, o Senhor nos preparou para que soubéssemos dos Teus atos naquela cruz. E o Senhor foi lá. E nós queremos dar graças pelo Teu ato de amor, de entrega. O Cordeiro de Deus foi àquela cruz. Por amor, o amor entregue. E Deus de resgate a todos nós, Pai. Nós damos-Te graças. E na celebração dessa hora, nós juntos aqui, e onde os irmãos estiverem, estamos nos alimentando do pão, que é simbolizado nesse singelo pão, mas que anuncia que o nosso alimento eterno é o pão da vida, que é Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos dando graças em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim que Jesus partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus fez e ensinou, vamos fazer.
Amém. Em nome do Senhor, né, irmãos? E assim Jesus também depois, ele pegou o cálice e novamente ele deu graças. Senhor, obrigado, Senhor. Nós estamos envolvidos nesse ato do Senhor lá na cruz. Fomos envolvidos por Tua graça, por Teu amor eterno, que num ato Teu nos viu desde o Teu coração. E o Senhor soube aqueles que Tu estarias alcançando, e nós estávamos ali também. Senhor, ó Deus, muito grato, muito obrigado por Teu ato de amor, de redenção que há no Teu sangue derramado. Ó Deus, no Teu cuidado eterno, na Tua promessa de que em Ti nós estamos sendo e somos o povo da Nova Jerusalém. E nós Te louvamos porque a Tua promessa é de que há de chegar o término desses dias. E que Tu então, num ato de soberania e majestade, Tu mesmo estarás abrindo esse céu e então chamando o Teu povo para estar contigo e inaugurando aquele dia, ó Deus, tanto do juízo quanto da relação contigo no céu. Ó Deus, nós damos-Te graças. Nossas mentes são tão limitadas, mas queremos muito aprender de Ti e viver contigo, Senhor. Abençoa todos nós aqui e os irmãos onde estiverem, porque celebramos o que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor sabe que é e que nós por fé celebramos. Querido Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E então Jesus disse a eles assim, né? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós estivemos juntos aqui e onde os irmãos estão em todos os lugares, em Teu santo nome, Senhor. Obrigado por nos falar e nos ler e nos moldar e conduzir. E nós aguardamos aquele dia bendito, o dia da Tua vinda gloriosa, Senhor. És Tu o nosso Apocalipse, és Tu o Alfa e o Ômega. E ajuda-nos, Senhor, a continuamente, desde esse dia até aquele dia, sermos um povo que olha o tempo todo para Ti, Senhor. Nós somos gratos e louvamos o Teu santo nome, orando aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, né, irmãos? Que o Senhor continue guardando a gente em Sua palavra, né? E vamos seguindo na graça de Deus que está em Cristo. E assim a gente vai indo, né? Deus abençoe os irmãos em todos os lugares. E vamos seguindo. Qualquer coisa a gente vai compartilhando, né, irmão? Todo mundo mandou lembrança para os irmãos. Tiveram outro lá, né? Tivemos, eles mandaram lembranças. E agora eu deixo eu passar para os irmãos aqui, apresentar todos nós aqui. Né, irmão Dan, e a irmã Sinese, ali. E ali estão o irmão Felipe e a irmã Nancy, né? Graças a Deus. Hoje nós, no primeiro voo a gente não conseguiu, tivemos que ficar esperando, porque não tinha vaga. Mas aí viemos Chegamos às 3. Tivemos que pegar o outro, que acontece mesmo, né? Era para chegar às 11 aqui em casa, né? Mas graças a Deus Chegaram, né? chegamos. E somos gratos ao Senhor. Os irmãos mandaram lembranças e estão também orando uns pelos outros, né, irmãos? Tem um chá, né, amor?
E vamos tomar. Hã? Vamos tomar um chá. É, E Deus abençoe todos os irmãos. Qualquer uma oferta pode ser entregue ali. Isaías é um livro bem bom mesmo, né? Isaías é uma grande bênção. Assim, aqui como ele fala, minha delícia é a tua terra, né? É mesmo. Ah, aí já é aquele cântico, né? É. Aí também tem outro aqui também que eu estava tentando. Isaías. Bom, Isaías é. Ah, tá. Isso que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Isso aí foi Deus quem falou, né? É sim, Isaías é Ele disse, quem escreveu na vereda? Eu precioso. gosto muito de ler o livro de Isaías. Né? Amém, amém. Pois é, irmãos Todo é queridos. bom, né? Hein? Todo É, ele tem não, um é. significado, É que né? Isaías tem um conteúdo tão grande, É. né? É até chamado de Evangelho do Antigo Testamento. É mesmo. Por causa desse grande conteúdo que E a tem. gente vê tanta coisa hoje nesses coisas assim, né? Que tem aquele. Lá em casa a gente pega. Tá ligado? Tá ligado? Vamos ali então. Deixa eu só desligar. Vamos lá. Deixa eu só desligar aqui para os irmãos. Aí eu já desligo e já vou lá e a gente fala um pouquinho dessas coisas. É. Então, tá, deixa eu fechar aqui. Queridos irmãos, Deus abençoe então todos. E em nome do Senhor, né? Fiquem guardados na sua graça, no seu amor. Os irmãos queridos André, Letícia, Samira, né? Samira que está aí. Deus abençoe o crescimento. Ontem foi tão bom estarmos ali. Deus abençoe também a Pri, o Cris e Daniel, a família toda do irmão Daniel, né? E as crianças. Também o Luciano e a família, que foi uma grande bênção sermos recebidos lá. E também Danilo, Tiago e João. Deus abençoe todos vocês que têm orado, têm perseverado no amor de Cristo. Abençoe os irmãos que estão nos Estados Unidos, a Ada, os irmãos na Alemanha, que a gente falou no começo, né? Daniel, Catiane, Samuel. E também uma palavra aqui para Sandro, né? Lá com a turminha, o Gabriel, né, Gabriel? E tá aí firme. E também a Manuela. Então a gente ama muito vocês, com muitas saudades, né, no Senhor, e sempre essa ternura de Cristo mova o nosso coração a seguirmos como família de Deus a verdade no amor de Cristo, né? E todos os irmãos que estão em todos os lugares que eu não conheço, ou às vezes esqueço até o nome de falar, que é uma falha, perdoe, mas Deus abençoe os amados. Vamos orando uns pelos outros sempre, como pensamos. E agora eu vou desligar aqui com também sempre é um pesar de alguma maneira o desligar, mas não estamos desligados em nome de Jesus. Então Deus abençoe, queridos e amados irmãos.